Olá, esse é o terceiro vídeo da série sobre incerteza de medição para leigos. Se você não viu os dois primeiros, eu te convido a ver antes de ver esse daqui. Fica com a gente. Olá, aqui é a Glaucio Pereira. E nesse vídeo eu quero complementar o que foi falado nos vídeos 1 e 2. No vídeo 1 a gente falou sobre o cálculo da incerteza de medição. Eu fiz de uma maneira bastante simplificada, né, para explicar por que soma e eleva ao quadrado e tira a raiz, tá? Então, se você não viu, dá uma olhada lá nesse de cálculo. E no segundo vídeo eu falei sobre as fontes, né? Então, o que considerar? E a gente falou sobre considerar tudo que está na 17025. Mesmo que alguns fatores ali, você vai considerar que aquilo é zero para aquele ensaio ou calibração ou amostragem que você está considerando, tá bom? Então, o vídeo 1 é sobre o cálculo, porque assim já tira logo esse estigma de que o cálculo vai ser difícil. O vídeo 2 a gente falou das fontes. E o vídeo 3 eu quero falar então o que é essa incerteza, tá? Eu vou me basear numa história, vou tentar ser rápida, tá, pessoal? E me basear numa história que tá no livro chamado Uma Senhora Toma Chá. Eu vou deixar a referência aqui para quem quiser acompanhar. Então, eu quero começar falando do que a gente, em ciência, chamava de a função erro, tá? E por que algumas pessoas ainda confundem? Primeiro que infelizmente, eu ainda sei que tem muita gente que sai da universidade hoje sem as bases de incerteza de medição. E é triste, mas também a gente entende, porque incerteza é uma coisa relativamente nova. Eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu mesmo na minha universidade eu aprendi só a função erro. E da onde que vem então essa incerteza e essa função erro? Nesse livro Uma Senhora Toma Chá, tem uma história sobre Laplace. Então Laplace fazia a previsão de onde seriam os planetas. Tá? E conforme iam se descobrindo os planetas, eles não estavam exatamente no ponto que Laplace tinha previsto, mas estavam muito próximos. E essa diferença foi atribuída o que a gente chamou de função erro, certo? Então, você faz uma previsão e a diferença entre a previsão e o que você encontrou era o chamado função erro. Vou trazer agora para a química, tá? Tinha-se uma esperança de que conforme fossem tendo métodos mais elaborados, essa função erro um dia fosse chegar a zero. Então, por exemplo, quando a gente fazia uma titulação, né, que é no olho ali, aquela titulação visual de cor, né, colorimetria. Quando você fazia a titulação e aí você passou a fazer por espectro, se tinha a ideia de que a função erro uma hora ia chegar a zero. Aí nós passamos de espectro para absorção atômica. E mesmo assim se percebeu que se você fizer várias vezes uma análise, tem um erro ali. E aí passamos para o ICP. E mesmo assim se percebe que tem um erro ali. Então, o que acontece? Aparece então essa teoria de que isso é uma incerteza. Então, mesmo que eu elimine e tenha uma técnica super precisa, mesmo que eu elimine todas as fontes de erro, ainda tem alguma aleatoriedade que sobra e que se eu fizer uma mesma amostra várias vezes, mesmo assim o resultado, o erro não vai ser zero. Eu tenho uma distribuição. E a isso foi atribuído então o nome de incerteza. Então, incerteza é tudo o que sobra depois que eu já eliminei todos os erros possíveis e já calibrei, já treinei, já fiz tudo, todos os fatores que a 17025, como eu disse no vídeo 2, fala para fazer, e depois eu calculo a incerteza, tá? Então, a incerteza de uma maneira bem simples. De novo, se você não viu o vídeo 1 e 2, eu vou repetir aqui. Essa série de vídeos é para leigos, eu estou explicando assim de uma maneira bem conceitual, bem simples, tá? Não é aquela linguagem que pessoas estatísticas que trabalham com isso vão falar. Tá bom? Isso aqui é para você ter uma base e você se empoderar do assunto do que é incerteza de medição, tá? Então, se tinha uma ideia que a função erro um dia seria zero, e aí se percebeu que não, certo? Que mesmo em técnicas muito precisas, mesmo com técnicos muito bons e um ambientes assim maravilhosos, sempre vai ter uma possibilidade ali de um resultado. Se você fizer ele várias vezes, ele não dá cravado, né?
Tem uma distribuição, tem uma probabilidade daquele resultado não dar exatamente sempre a mesma coisa. Então, essa é a incerteza de medição, ok? Então, de novo, de uma maneira muito simplificada, é isso. Então, incerteza não é erro. Só que por muito tempo a gente chamava de erro, função erro, isso é o erro, isso é o erro. E eu mesmo, como eu estava dizendo, eu me formei, tudo bem, já tem quase 20 anos que eu me formei, mas eu saí da universidade sem aprender isso e tenho pessoas que eu trabalho, que eu chego, pessoa recém-formada, e ela saiu da universidade sem saber o que é incerteza de medição, ainda confundindo com o que é o erro, tá? Então eu quero que vocês pensem, né? Eu sempre brinco quando eu dou esse curso. Pensa num laboratório maravilhoso, do jeito que você cria aí, fecha o olho e sonha, sabe? O piso que você quer, a bancada maravilhosa, os reagentes, né? De ponta, aqueles que você não precisa economizar, das melhores marcas, sabe? Até o jaleco do técnico perfeito. Meninas, pensem aí num técnico bonitão, sabe? Bonitão. Mãos firmes fazendo análise. Mesmo nesse laboratório, se você pegar uma amostra e fizer várias vezes, ela não vai dar provavelmente né? Você tem ali, claro, o número de ensaios que você tem que fazer para chegar num valor estatístico válido, ele não vai dar 100% todos os resultados iguais, ok? E aí isso a gente faz as estatísticas depois, chamando isso de incerteza de medição. Então, se a gente eliminou todos os erros nesse laboratório maravilhoso, ou no seu, não importa, se você eliminou as fontes de erro, o que sobra depois que a gente faz os cálculos, a gente atribui a tal incerteza de medição. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o que é a incerteza. E aí, o que eu quero agora é fazer, então, o que você faz com essa informação, né? Porque esses 3 vídeos que eu me propus a fazer para leigos, então, o primeiro falando sobre o cálculo, o segundo sobre os fatores, e o terceiro, então, dando esse apanhado aqui do que é a incerteza, de uma maneira bastante simplificada, como é que você procede daqui para frente. E eu sugiro muito que você, ao contratar um curso de incerteza de medição, que agora você precisa, porque assim, esses 3 vídeos você não vai conseguir calcular a incerteza, a não ser que você já tenha a sua planilha aí, e com eles você vai agora se empoderar dela e saber o que você está falando. Mas a maioria das pessoas precisa ainda, naquele vídeo 2, que é onde a gente falou dos fatores, saber como dar um valor para aquele fator para depois chegar no cálculo da incerteza combinada. Então, eu sugiro muito, se você for contratar um curso de incerteza, que você peça focado nos ensaios e nas calibrações que o seu laboratório exerce. O que acontece é que tem gente que vai para curso de incerteza, ele é um curso genérico para todo mundo, para todos os tipos de laboratório, seja de ensaio, seja de calibração. E o instrutor não tem como ser uma pessoa que sabe fazer incerteza de todos esses métodos, seja de ensaio, seja de calibração. Então, eu sugiro muito que você, ao contratar o curso, ao procurar um curso, procure cursos específicos. Fale, olha, eu já sei o que é, eu já tenho uma ideia, eu já sei que no final a gente vai fazer o cálculo daquele jeito, porque a variável é independente, tudo aquilo que eu expliquei lá no vídeo 1, dá uma olhada lá. E aí, você pede para o instrutor, você pede para a empresa de consultoria que vai te dar essa, ou consultoria em incerteza, ou assessoria, ou curso especializado, o que você quiser chamar, que essa pessoa seja muito especialista naquela área, tá? Então, não abra mão, não pegue um profissional genérico que vai fazer incerteza de medição para você, tá? Então, por exemplo, eu mesma aqui na HowToLab, eu faço incerteza de medição só na área de água e alguns parâmetros, tá? De cor, turbidez, algumas espectrofotométricas e outras titulométricas. Eu não me arrisco a fazer incerteza de medição em laboratórios de calibração e nada disso. Eu, Glauce, né? Quando alguém procura os serviços da HowToLab para isso, eu passo para um profissional específico daquele ensaio, porque senão é muito difícil, levaria muito tempo, e eu também não sou especialista em todos os ensaios. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade, né, e saber até onde a gente conhece, tá? Então, sugiro muito, se você for contratar um curso de incerteza, que você peça essa especificidade nos métodos de ensaio e calibração que você está fazendo no seu laboratório, ok? Então, essa é a série que eu queria mostrar para vocês, né? Então, primeiro a gente falou do cálculo, depois os fatores que influenciam, são todos da 17025, e esse terceiro vídeo sobre os conceitos. E para
dar valor aos fatores que a gente falou no vídeo 2, é importante que o especialista conheça muito bem os ensaios e calibrações aí do seu laboratório, tá? Se não for assim, gente, você vai ter planilhas que não tem nada a ver, você vai ser pego de surpresa na auditoria de que aquele não é o melhor jeito de se fazer incerteza. É muito ruim isso, certo? Então, converse com pessoas especialistas por ensaio. Não existe, eu sou especialista em incerteza, a não ser que a pessoa realmente seja um estatístico, alguém que trabalha com todos os métodos. Mas é importante que esse estatístico conheça, saiba te dizer quais tipos de métodos, né, quais tipos de técnicas de grandezas ele está acostumado a fazer cálculos de estatística, certo? Espero que você goste. Se gostar, curta, compartilhe, se inscreva no canal. É importante, gente, tem muita gente que vê os vídeos e não está inscrito no canal, então eu peço, siga a gente no Instagram, HowToLab17025. A gente também tem Twitter, a gente coloca várias coisas em vários lugares, tá? Então siga a gente nas redes sociais e eu peço que você envie esse vídeo para quem é muito perdido em incerteza, para quem é leigo mesmo. Eu espero que tenha ajudado e deixe seus comentários. É muito importante saber mesmo quais são as dúvidas das pessoas. Se bastante gente me escrever com dúvidas, eu faço um quarto vídeo com as dúvidas que o pessoal me mandar, tá bom? Não vão ser dúvidas assim, o que você acha desse fator? Aliás, mandem qualquer dúvida, mas eu vou responder essas mais genéricas, mais de conceito do que é incerteza, e aí, se eu souber as outras, eu também respondo, mas não me comprometo a saber todos os detalhes de todos os ensaios e calibrações, tá? Mas o que eu souber eu vou responder, e as dúvidas conceituais eu tenho certeza que eu vou conseguir responder, então por favor me escrevam onde você estiver vendo esse vídeo, no Insta, no YouTube, no Face, em qualquer lugar, tá bom? Aquele abraço e até a próxima!